manifestação de uma doença ou de um comportamento alterado nasce primeiro no universo mental. Então, de repente você devolve o funcionamento do órgão, só que se não corrigir essa vibração de pensamentos de medo, o que você alimentar é o que vai nascer. Então nós vamos entrar assim no assunto cannabis? Vamos. Mas vamos olhar também, principalmente para o nosso pensamento, né? Ele é o principal. Olhando para a nossa geração mais jovem, qual conselho que você daria para eles em relação aos hábitos que eles têm adquirido, né? Acho que é nisso que nós somos testados. A nossa missão aqui, eu acho que nesse plano terreno, é de evoluir, é de aprender. E aprender principalmente a nos conhecer, a saber o poder que nós temos. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Vem chegando aqui com a gente para assistir mais um episódio do nosso podcast. E cada episódio nós trazemos um tema novo, um tema que é muito discutido nas mídias sociais. Então nós viemos trazer aqui uma profissional que vai tirar muitas dúvidas hoje. Ela é terapeuta holística e iremos falar também aqui do uso da cannabis medicinal. Seja muito bem-vinda, Jô. Medina, você tem um recado aqui para quem está nos assistindo? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas e vocês vão entender que a planta ela é milagrosa, mas você também tem que fazer a sua parte. Então hoje aqui a gente tem muito para aprender com a terapeuta holística que chegou aqui chegando, hein, Gu? Chegou já dando uma aula. Já chegou dando uma Jô, aula. seja muito bem-vinda. Gratidão, gente. Bem-vinda. Muita gratidão. É uma Gratidão honra estar aqui. Ô, Jô, você é amiga de um grande amigo nosso e estava falando um pouquinho aqui do seu trabalho, do seu ramo de atuação. O que seria a terapia holística? O holismo, ele olha para as pessoas como um todo, né? Não só para a parte física, não só para a matéria, mas olha para o lado também espiritual, mental, principalmente. Então, toda manifestação de uma doença ou de um comportamento alterado nasce primeiro no universo mental, né? Antes de qualquer coisa, a mente é que é a chave. Então, nós olhamos a pessoa num contexto geral, né? Não só para um problema específico, né? O holismo seria isso, a gente vê o que está causando, qual é aquela frequência de pensamento que a pessoa está acessando para materializar um problema. Antes de nascer na matéria, primeiro nasce no astral, né? Nasce na mente. É algo bacana que você falou, é algo... Quem tem dor no rim é porque está com o sentimento do medo, no fígado. As emoções, elas têm habitat, né? E o rim, por exemplo, se localiza a coragem ou o medo, né? Qual é o Deus que você está alimentando com o Deus da coragem ou o Deus do medo? Qual é a entidade atômica que você alimenta com seus pensamentos? Né? Se você tem uma mente no futuro, por exemplo, uma pré-ocupação, é uma geradora de ansiedade. O que gera essa ansiedade? Medos, pequenos medos, né? E pode soltar também uma bexiga,
um medo recente, né? Num caso de um assalto, por exemplo, as pessoas podem soltar. Por quê? Porque o medo está ali, né? Rápido. E os medos mais antigos são os que habitam o rim. Né? Aí você vê, de repente, a pessoa tem uma deficiência renal. Nós vamos lá, indicamos algumas plantas que podem auxiliar. Uma cana da Índia, por exemplo, também conhecida como cana do brejo, fantástica, diurética, ajuda esse funcionamento. Mas e a mente? Então, de repente, você devolve o funcionamento do órgão, só que se não corrigir essa vibração de pensamentos de medo, o que você alimentar é o que vai nascer. Né? Assim como a raiva no fígado, o amor no coração, a alegria no sangue. Né? Ou seja, o pensamento gera sentimentos, que gera comportamentos, ações. E principalmente descargas hormonais. Né? Quando a gente tem um pensamento, se eu disser para vocês agora, mentaliza que você está mordendo um limão. Certo. Né? Sim, sim. O teu cérebro não sabe a diferença. Ele vai te dar as emoções. Tem um exercício muito antigo, na PNL nós chamávamos de TOTS. TOTS? Teste operação ou teste saída. Então você se coloca numa posição de relaxamento e mentaliza a cena que você quer. O primeiro que grita é o estômago. Se não é para você ir, se não vai ser legal, o teu corpo sabe, ele vai se comunicar com você. E a gente às vezes está numa correria tanta que não presta atenção nessas mensagens que o corpo manda pra gente. A gente não toma mais sol. O sol, a vitamina D, é o maior equilibrador da glândula pineal, que é a nossa principal glândula endócrina, responsável pela descarga de dimetiltriptamina no nosso corpo. Não sei se você já ouviu falar do DMT. Né? Eu não ouvi falar. Eu sou leigo em muita coisa, viu? O nosso sistema endócrino, ele vai descarregar no nosso corpo hormônios ou demônios, de acordo com a nossa vibração mental, certo? Tá. A glândula pineal é a responsável pela descarga do DMT. DMT você consegue acessá-lo. Tem uma palestra muito boa, posso até indicar no YouTube, DMT, a molécula do espírito. Tá. Fantástica, pega tá? Essa dica Super que eu vou indico, assistir. Porque às vezes, como diz o professor Sérgio Felipe, que ele tem uma palestra fantástica também falando sobre a pineal, que é a glândula do espírito, é importante a gente saber o que tem dentro do nosso cérebro, né? E a glândula pineal, ela é a responsável por muitas coisas. E quem que organiza esse sistema é o sistema endocannabinoide. Também muito pouco conhecido pela medicina antiga, né? O professor Rafael Michola, ele isolou a molécula das plantas e descobriu o sistema endocannabinoide agora, recentemente, em 64. Então, quem estudou medicina antes não aprendeu a respeito. Certo. E esses hormônios que são descarregados no nosso corpo são de acordo com as nossas emoções. Não tem outro caminho. Né? E a glândula pineal, para ela regular o nosso sono, a gente precisa de higiene do sono. E isso implica tirar celular do quarto, lampadinha de stand-by de TV. Importantíssimo desligar tudo isso. Qualquer coisa acesa vai pôr a glândula pineal para trabalhar. E aí o sono... Você não vai entrar no sono REM, que é o sono reparador, que é o sono que nos organiza de fato. Quem não dorme bem não tem saúde. É o primeiro passo. O primeiro ponto é organizar o sono, né? Limpar intestino. Então, tem N plantas que nos auxiliam, né? O açafrão da terra, a curcuma. Então, nós vamos entrar assim no assunto cannabis? Vamos. Mas vamos olhar também, principalmente, para o nosso pensamento, né? Ele é o principal de todas as nossas alegrias ou tristezas, né? Entendi, Jô. Pensamento, ele cria a atmosfera que você está vivendo naquele momento da sua vida. Exatamente. Tipo... Existem exercícios, né?
que você pode fazer, manter um alimento do pensamento é importante, né? Às vezes a gente polui muito a mente, né? Com coisas que não são bem-vindas, com energia ruins, informações negativas. Basta a gente fazer o teste, né? Esse pensamento é meu? Primeira pergunta, você tá com o pensamento no futuro, tá preocupado? É meu esse pensamento? Porque a glândula pineal fica captando informação de tudo que está em volta e a gente não vê, a gente não tem acesso. Essa comunicação extrasensorial, ela é real. Existe. Mas cabe a nós termos a percepção de acessar, né? Às vezes a gente fala assim, Deus está falando comigo, mas e aí? Quando que você para ouvir essa comunicação do Espírito Santo ou do seu eu superior, né? Cada um dentro da sua história, dentro da sua crença, mas uma crença é comum a todos. Pensamentos criam fatos, criam a nossa realidade. Sim. Né? Então é o primeiro ponto, é pegar as rédeas do nosso pensamento e aí sim promover mudanças conforme a nossa vontade, porque o universo é mental. Né? Então, se eu mentalizar que essa água vai me fazer bem, nós somos 80% água. Então, se eu olho para essa água de manhã e falo assim, subconsciente, vamos ter saúde. Agradeço pela saúde que eu tenho. Você está levando uma informação, você está calibrando. É importante, inclusive, fazer esse exercício antes de escovar os dentes. Por quê? Tem uma galera que habita, a maior família que habita no nosso corpo são os streptococcus salivares, e eles descem com essa informação, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Se você escova os dentes e toma água depois, você já perdeu metade do exercício. Entendi. Ah, legal, Jô. Você falando isso, tipo assim, já teve situações na vida, quero tomar uma decisão para fazer algo, mas tô sentindo aquela coisa ruim no peito. Sentiu, acredita. Fiz e quebrei a cara, tipo isso. Já o Quantos corpo de já nós? tá te dando o famoso... Eu conhecia como sexto sentido, aquela, sabe, vou, não vou, vou, mas você tá com aquela armadura no peito, né? Essa comunicação é real. É real, né? É real. Cabe a nós puxarmos as rédeas do nosso pensamento, porque a gente fica no piloto automático. Né? É tudo nos consumindo. É propaganda daqui, é propaganda dali, é informação, é muita informação no nosso cérebro o tempo todo. Como que nós vamos filtrar esse tipo de informação? Né? Como que nós permitimos que essas informações, que tipo de programa de TV a gente assiste? Que tipo de música que a gente ouve? Já está mais do que provado que música é frequência vibracional e você vai acessar. Tem terapias hoje somente com a música para elevar o teu ser. Né? E acontece, gente, não tem escapatória. Isso já foi medido cientificamente, né? As pessoas colocam os eletrodos no seu cérebro e vão ver esse funcionamento, vão ver essas atividades, né? E nessas palestras aí que eu comentei com vocês, isso está muito bem registrado, né? As informações. Essas informações, esses estudos foram feitos, salvo engano, pela Universidade da Califórnia. Eles vieram no Brasil estudar o DMT, estudar a ayahuasca, que são as plantas que fazem essa descarga de DMT no cérebro, né? Não sei se você já ouviu falar do Santo Daime ou da ayahuasca, que são plantas alteradoras de consciência e que trazem esse tipo de conhecimento pra gente, né? E o DMT só é descarregado no nosso corpo no momento de encarnação ou da morte. Então, ter essa experiência de saída de escada para banda larga, né? Acho que tem gente que ainda nem sabe, né? Internet de escada. Tem uma galera que nem conheceu, né? A gente já é mais antigo, ainda lembra daqueles tempos. E, então, essa descarga de DMT no cérebro, ela faz com que nós ampliamos a nossa consciência e a nossa comunicação extrasensorial. Uau. Jô, eu fiquei com uma dúvida aqui. De fato, a gente é bombardeado o tempo todo por informações. Eu acho que essa geração atual é a que mais tem informação, estão até mais conectados do que nós. E eu queria saber
qual o conselho que você dá, de fato, para essa juventude em relação a essas informações que a gente permite chegar? Porque, às vezes, para mim, na vida que eu levo, talvez eu vou achar legal certos conteúdos. E você falou até das músicas aqui, frequência e tudo mais. Olhando para a nossa geração mais jovem, qual o conselho que você daria para eles em relação aos hábitos que eles têm adquirido, né? Com a rotina que eles têm, porque a maioria só fica no celular, aí as músicas hoje a letra da música já não é muito legal, aí você vai ver a frequência da música também já causam, mas eles estão mergulhados nisso. Mergulhados, celular para criançada, infelizmente, é muito sério, e não só para as crianças, para os adultos também, que fisiologicamente falando, a posição que fica é essa. Né? Então aqui você já tem um peso na cervical muito forte que já vai causar um problema. Interfere inclusive na nossa produção de serotonina, né? Essa posição. Só de você levantar a cabeça aqui, ó, mudar a postura, já vai melhorar a saúde e a produção de serotonina. Aí você pega as crianças que estão em fase de estudo. Normalmente eles estão assim, ó. Como que vai acessar a saúde? Como é que vai crescer isso? O que eu aconselharia hoje, principalmente para os pais? Os pais acham mais fácil deixar o celular na mão da criança do que trazer elas para uma conexão com a natureza, por exemplo. Né? A natureza nos conecta com o divino. Sim. Né? As telas nos afastam dessa ancestralidade. E eu acredito que hoje, para resgatar essa geração, é um desafio descomunal, mas cabe aos pais trazer a responsabilidade para esses filhos, principalmente sobre o universo mental. Porque se eles começarem a entender que um pensamento desagradável, né, tipo, brigou com um amiguinho na escola, aí vai ficar com raivinha do amiguinho, vai começar com vingancinha. Aonde que isso vai atuar? Então nós temos sim que trazer essas informações para as crianças, ensiná-los, educá-los com informação, porque senão o celular vai levar. E que tipo de conteúdo que eles estão acessando? Né? O que está sendo gravado nessas mentes subconscientes? Nossa mente subconsciente é responsável por, em média, 99% do nosso ser. A gente usa um 0,3 aí com a mente consciente. Tá tudo no piloto automático. Então, se você consegue se programar, e programar principalmente a geração que está vindo, dá uma economizada boa na saúde. Mas aí, o que eles estão comendo? Não só de informação bombardeada de mídias, né? Qual que é o alimento dessas crianças? Quais são os 3 alimentos mais graves? Se você quer tirar uma pessoa do problema de saúde, você corta sal, açúcar e glúten, você já reduz 80% dos sinais e sintomas. E a criançada hoje não quer saber de comer comida natural. Eles querem desembalar, né? Abrir saquinhos, sim. Enfim. E nós também já passamos por isso, né? Sim. Enquanto não dói, a gente não aprende, né? Quem não vai no amor vai na dor. E aí? Até que ponto você vai ficar agarrado com as coisas que te fazem mal para poder ir num paliativo, cair na mão da indústria farmacêutica, que hoje tem mais farmácia do que qualquer outra coisa aí, qualquer esquina que você anda, né? Tem mais farmácia que restaurante. Então, qual que é o jogo por trás de tudo isso, né? Entrando no assunto da cannabis. Hoje tem 34 produtos já autorizados à venda nas farmácias. Mas quem tem acesso? Então, legalizado no Brasil já está, mas para quem tem condições financeiras, né? Porque qualquer um hoje pode entrar e ver, aí os valores são absurdos, né? O SUS já está distribuindo. Tem uma as medicações que tem a cannabis. Sim, já está distribuindo, mas para algumas doenças específicas, umas 3 ou 4. A planta atua umas 700. Ah, legal. Até pra gente explorar esse assunto. É o que eu te falei nos bastidores, Jô. Eu assisti uma reportagem onde um casal, o filho, criança ainda, pela imagem lá devia ter uns 10, 12 anos, tem bastante ataque epilético, e o casal conseguiu na justiça, depois de muita batalha,
um óleo lá que tem a cannabis e o filho não teve mais. O filho toma, né, esse óleo, é um medicamento em líquido, mas que tem a cannabis lá, pela segunda reportagem, e o filho não teve mais ataque epilético. Isso é E aí eles estão brigando na justiça para continuar esse tratamento. E aonde que entra aí pra gente entrar no seu ramo? Nós temos alguns caminhos aí com relação a cannabis, tá? O primeiro caminho, primeira coisa que você precisa fazer é ter um receituário médico, né? Se vocês precisarem, se alguém precisar também, pode me chamar no direct que eu indico as pessoas que prescrevem. Tem vários médicos já prescrevendo no Brasil. Depois, uma autorização da Anvisa e importação. Esse é um caminho para quem tem condição de importar. E uma pergunta, pelo conhecimento que você tem, quanto tempo? Porque no Brasil, né, muita coisa é muito lenta, né? Então, assim, o médico deu uma receita para a Anvisa liberar. Se tiver condição financeira, você sai com a receita agora, já vai na farmácia e já compra pela internet. Tá, entendi. Hoje tem N associações no Brasil, associações famosas, já com autorização. Eles fornecem os médicos, tem a Abrace, é uma associação muito famosa, uma das primeiras no Brasil, uma das mais estruturadas, que responde todos os critérios que a Anvisa exigiu, e eles conseguem fornecer já num preço bem acessível. Muito diferente do que acontece na farmácia hoje, né? A gente vê medicações hoje aí na farmácia em torno de R$ 1.700 um vidrinho, né? E um mês, sei lá. Mais ou menos. Tem gente que precisa de 2 vidros no mês, dependendo do caso, dependendo da dose, porque tudo depende da patologia. Certo. Né? Tem casos que 1 ou 2 gotinhas vai resolver, tem casos que precisa de 20. Cada organismo reage de um jeito, né? E uma coisa também que eu acho que é importante a gente estar falando é do vilão, que é o THC, que todo mundo chama o THC de vilão, e ele ainda não está autorizado nas nossas farmácias, mas as associações já conseguem fornecer com THC. Os importados também. E o que seria o THC? É uma das moléculas, um dos canabinoides que fazem parte da planta. É o popularmente conhecido por dar as alterações de consciência, deixa as pessoas mais zen e tal. O CBD ele não tem nenhum efeito desse gênero, né, que é mais indicado para uma criança com autismo, por exemplo. Daí vai ser o CBD puro. Então, para cada caso, é um caso. Tem uns 500 compostos na planta, entre canabinoides, terpenos. Enfim, é um mundo muito grande, um leque de opções enorme. Os terpenos, por exemplo, não são encontrados só na cannabis. Tem outras plantas, né? Frutíferas, ornamentais, as plantas que a gente usa, lavanda, por exemplo, que a gente usa na aromaterapia. Enfim, alguns terpenos que tem na planta também tem em outras plantas. Mirceno, que tem na manga, por exemplo. E cada um deles vai agir num ponto do nosso organismo. Nós temos no nosso sistema endocannabinoide componentes muito semelhantes aos componentes da planta. Tem 2 principais, que é o 2-AG e a anandamina, que são receptores endocannabinoides, que são idênticos. A planta produz algo que nós produzimos, por isso que nos regula. A anandamina foi, se vocês quiserem até pesquisar depois sobre a anandamina, ela vem de Ananda, do sânscrito, que significa felicidade, é a molécula da felicidade. Né? E tem na planta. Tem na planta. Então, esse poder de regular os nossos sistemas internos, seja ele o sistema nervoso, o sistema endócrino, que é o endocannabinoide que faz. Certo. Então, você regulou seu sono, regulou a vibração de pensamento, você vai conseguir promover cura. Esse é o caminho. E o que você falou um pouquinho antes aqui, nem sei se estava gravando ou não,
mas que só a planta não faz o milagre. Tem que ter uma mudança de estilo de vida, Sim, a né? planta é milagrosa, só que nós temos que ter uma responsabilidade, principalmente com a nossa vibração mental. Não adianta você ficar verbalizando Coisas negativas. coisas da baixa vibração e querer colher coisas boas. Gente, Vai. em todos os lugares está escrito, não é só na Bíblia, o verbo se fez carne. O verbo vai materializar, a magia do verbo é real. E se a gente não prestar atenção no que nós estamos verbalizando, e é com a mente que a gente cuida disso, essa é a chave. Sim. O maior segredo do universo é esse, mas todos que falaram a verdade mataram, né? Sim. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E assim, isso foi o Jesus Cristo nos disse, o Sócrates foi assassinado por isso. Enfim, qual é a verdade? A verdade é que você tem que ter responsabilidade com o seu pensamento, é isso. Pensamentos atraem fatos. E o resto vem, de acordo com o que você está vibrando. Jô, você falou aqui sobre a ayahuasca. Sim. Eu tenho uma dúvida. Quais os riscos de experimentar isso para que você tenha essa nova consciência, como você falou? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais disso, porque eu tenho essa curiosidade. Riscos. Riscos de você ter uma mudança muito grande na sua vida. Isso que eu posso te dizer. Porque é risco. Qual que é o risco? Não tem. Risco de você fazer fora do contexto, de você não estar dentro de uma... Com pessoas que vão te conduzir numa experiência realmente séria, né? Então, eu acho que esse é o risco de você... Tem gente que vai tomar ayahuasca em qualquer lugar. Não é assim. É muito sério, gente. Santo Daime, ayahuasca, é muito sério. Não dá para levar, não. Você tem que fazer todo um jejum antes, tem que fazer um preparo mental, você tem que fazer um preparo físico, não pode comer carne por 3 dias antes, não pode ter ingestão de bebida alcoólica por 3 dias antes. Então, talvez assim, eu acho que seria mais uma precaução do que os riscos, porque se você não fizer o regime direitinho, você vai ter uma descarga de um hormônio que ele só acontece no momento da sua encarnação. Sim. Você calcula como que você vai se deparar com isso. Porque tem pessoas que chamam a ayahuasca de pequena morte. Vinho das almas, né? Vem dos tempos dos incas. É muito antigo isso, né? Se você quiser, a gente até entra mais nesse assunto, né? Quem transformou essa história toda no Brasil foi nosso mestre Irineu, que fundou a doutrina do Santo Daime, mas ele conheceu através da ayahuasca, né? Então, vou ter uma descarga enorme de hormônios no corpo. Como que você vai reagir? Você tem que estar preparada, né? Mas qual é o risco de eu morrer? Sim, algumas coisas vão morrer dentro de você. Algumas coisas você não vai fazer de novo, porque morre. Aquela vontade de coisas que você muda. Porque todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Sim. Aham. Então... Eu fiz essa pergunta porque ainda ontem a gente recebeu um rapaz aqui e ele também, dentro da área dele, ele colocou alguns exemplos e ele falou do uso da maconha que pode despertar em algumas pessoas até a esquizofrenia. Eu tenho um irmão que ele é esquizofrênico e na época, quando o meu irmão... Não pode, então. O esquizofrênico não pode com THC, mas pode com CBD. Então, aí ele falou sobre isso. E eu lembro que quando o meu irmão deu o primeiro surto, foi a primeira pergunta que fizeram, se ele tinha tomado, se ele tinha fumado alguma coisa e tal. Eu queria entender por que as pessoas linkam isso e o que pode ser funcional, já que você falou aqui que pode ajudar. O que eu posso dizer para vocês, assim, por experiência própria, eu faço parte dessa história já há 15 anos, né? E tô aqui. Uhum. E como muita gente, né, faz parte da história do Santo Daime. Nós temos um padrinho, o Padrinho Sebastião, que já fez a passagem. Ele também foi precursor do assunto aqui, ele é discípulo do mestre Irineu, nos abriu essa porta, levantou a santa bandeira da planta como uma planta de cura, mas tudo dentro de um contexto muito sagrado e religioso, assim como os Rastafari também, eles praticam o uso sagrado e ritual da planta. O que acontece? As plantas alteradoras de consciência, as plantas enteógenas, como a cannabis, o Santo Daime, hoje está muito
falado também sobre a psilocibina dos cogumelos, né? Já está sendo feito N estudos a respeito, Sim. porque traz a pessoa de volta. Então, isso não é legal para a indústria farmacêutica. Porque entendeu? Porque quem se cura não fica dependente. E essas plantas, elas te mostram os caminhos de cura, né? Quem tem alguns problemas, como no seu caso, que você falou do meu irmão, que tem esquizofrenia. De esquizofrenia, não é indicado. Sim. Não é indicado. Quem faz uso de algumas medicações benzodiazepínicas, por exemplo, né, também tem que dar uma olhada mais de perto, precisa de um acompanhamento com um profissional específico, com um médico que seja da área mesmo, para não ter problemas, né? Porque já é famoso os casos aí de gente que mistura substâncias e depois não dá conta da história. Mas eu digo assim, no caso dele, ele não usava nada. Ele não sabia que ele tinha esquizofrenia. Ele teve o primeiro surto. Nesse primeiro surto, perguntaram se tinha tido uso de alguma droga, como a maconha ou coisa assim. E aí ontem o rapaz que estava aqui, ele disse que o uso da maconha pode desencadear quem tem a esquizofrenia. Até hoje eu não vi nenhum caso. Porém, preciso ver quais são os estudos dele, né? Não estou aqui para contestar isso, mas eu ainda não vi nenhum caso. Eu já ouvi dizer que não é indicado para quem tem esquizofrenia o uso do THC, né? Inclusive, eu vi meu médico dando uma palestra a respeito disso, falando a respeito, né? Ele é de extrema confiança, muito competente no que fala, Dr. Pedro Pierro, super indico ele. Se alguém tiver interesse aí, já pode segui-lo, que ele dá muita informação a respeito. E essa responde as caixinhas de pontos específicos desse. Mas eu acho que ele, como neurocirurgião, vai poder te dar essa resposta bem melhor do que eu, que é um caso que eu realmente não tenho experiência. Entendi. E pro acompanhamento, você falou que o outro já poderia ajudar mais. Você falou o esse CBD. CBD. O que seria esse CBD? É o canabidiol, que é o que hoje tem na farmácia, é o que é famoso, que está liberado no Brasil. E esse ele poderia usar e seria... Mas com acompanhamento do médico que seja específico dessa área, né? Eu posso te indicar alguns, inclusive o Dr. Pedro, que eu sou muito fã dele, né? Mas tem... Nossa, a doutora Carolina Nossetti também é fantástica, uma excelente professora. Dr. Siddhartha Ribeiro também. Tem muitos. Esse final de semana aqui vai ter Expo Cannabis Brasil, então... Vai ser aonde? Vai ser em São Paulo, acho que no Expo. Tá muito movimentado o assunto, vai ter muita palestra, congresso. Desde o primeiro congresso de cannabis medicinal no Brasil, eu tenho feito parte, tenho frequentado, para aprender mais, é claro, né? Eu acho que só conhecimento liberta. Né? A gente só pode ter respostas estudando. Então eu tenho participado o máximo que eu posso, mas quanto mais a gente vê que o leque é muito amplo e há muito que se estudar ainda. Legal, utilizando o acompanhamento certinho para tratar várias doenças que tem no corpo. Sim, e principalmente casos que a medicina convencional ela não está dando conta. Parkinson, Alzheimer, fibromialgia. São situações que as pessoas, se você ouve relatos, tira com a mão. A pessoa toma num dia, no outro ela fala assim, eu dormi. Eu funcionei de novo como um humano normal. Isso é fantástico, gente. Não dá mais para segurar essa força que está vindo das pessoas... quebrar os preconceitos mesmo, né? Porque, na verdade, a planta foi criminalizada na década de 70... pelos americanos, para implantar o cotton no mercado, né? Não sabia. Tem um movimento histórico aí de preconceito racial muito grande em torno da planta. Interesses econômicos, mas tudo isso aí tá bem... Tem em vários pontos aí da internet que dá para a história da cannabis, vocês já vão ver onde tudo isso começou e os motivos. As caravelas dos portugueses só chegaram no Brasil por causa do cânhamo. Tudo era construído de cânhamo. Certo. Aí, de repente, o cotton ficou mais interessante para alguns fazendeiros e proibiram o cânhamo. Nesse exato momento, começou às 2 horas o julgamento no Supremo
para saber se vai liberar o cultivo de cânhamo no Brasil. Se isso acontecer, vai ser muito bom para o agro. Por quê? Porque o cânhamo, a fibra do cânhamo, na construção civil, ela é fantástica, na roupa, nas cordas, enfim, é muito amplo. Devolução de crédito de carbono, solos degradados, a planta ela consegue resgatar. Então, enfim, é milagroso, gente. Vale muito a pena. Pesquisem, estudem, porque só o conhecimento é que quebra preconceitos, né? Eu acho que é isso. É legal ter você aqui com a gente explicando sobre isso, Jô, porque de fato, assim, tem um tabu sobre o cannabis, né? Então, muitas pessoas são beneficiadas, até com as questões de saúde, igual o exemplo aí da reportagem, tem tantos e tantos outros, e outras pessoas têm esse tabu, né? De ver como um lado de, é uma droga, mas não vê que... É muito mais fácil, né? Porque se a gente for pegar a medicina, principalmente a medicina oriental, essas medicinas com milenares, era tudo com planta, né? Medicina indígena, eu não entendo nada disso, mas sempre que eu escuto falar era tudo, essa planta serve para isso, essa planta toma um chazinho disso que é bom para isso, um chá daquilo. Sabe que o meu hobby principal é a farmácia viva. Dizem que o termo farmácia viva é de propriedade do SUS, né? Só que no meu quintal, eles não vão brigar comigo porque eu tô chamando de farmácia viva, né? Mas eu procuro plantar tudo que eu tenho acesso de plantas medicinais. O meu hobby é mexer com as plantas mesmo e tudo orgânico. Até a água das plantas é mineral. Importantíssimo, gente. Muito sério a história nossa com a água. Nós somos 80% água. Certo. E mal a gente lembra de beber água. E quando bebe, muitas vezes essa água ela vem contaminada, vem da torneira. Eu acho que é muito importante a gente chamar atenção para isso também, sobre como é a nossa relação com a água e com o sol. Se a gente conseguir se entender bem com os dois, já vai dar uma reduzida boa de sinais e sintomas aí. Gente, 15 minutos de sol todo dia, vitamina D, se vocês souberem o que isso faz na vida. Cedinho lá, olha para ele de manhã, antes das 6 da manhã, o único horário que dá pra gente olhar pro sol. Depois disso não dá. Você vai estar calibrando sua glândula pineal, vai estar organizando seus hormônios, vai melhorar a qualidade do sono. E lembrem de beber água, gente, água mineral de preferência, sem contaminantes, né? A água, tem uma pesquisa, um estudo do professor Masaru Emoto, também muito famoso, ele congelou a molécula da água sob efeito de vários sons. Sim, eu conheço essa história. Então, para quem não conhece, gente, por favor, se deem o presente de pesquisar, vale muito a pena. A gente precisa entender como é que funciona isso. De repente você está verbalizando algo aqui desagradável e você vai beber. A gente calibra os alimentos com intenções. E é legal contar essa história. Ele fez um teste, um experimento por 1 mês, né? Colocou 3 frascos de água, é isso, né? Um ele só xingava, o outro ele só falava... Esse eu acho que é o do arroz. Esse é o do arroz. Que ele vai falando e tal. O que ela falou foi da água com som, entendeu? É outro estudo. Mas essa acho experiência que vale do arroz é a da homeostase quântica aplicada. Então, é a física quântica aplicada. Você cozinha o arroz, pega 3 potinhos ou 2 de vidro de preferência e escreve pro lado de fora ou verbaliza. Você vem aqui e você fala, eu te amo, você é lindo. Aí você vem aqui, eu te odeio, você é horrível. Um exemplo. Você vai ficar, não precisa nem de 1 mês, viu? Uma semaninha você já vai ver ali a diferença de como que esse arroz vai receber a sua palavra ou a vibração do que tiver escrito por fora, né? Então, quando eu digo para vocês fazerem o exercício antes de escovar os dentes em jejum, vou citar um exemplo aqui, um peso. Minha querida alma, vamos pesar 60 quilos. E bebe essa água.
Isso vai funcionar, gente. Primeira coisa do dia. É a primeira coisa do dia. Tá. Sabe? São tantos órgãos beneficiados com essa água e com esse pensamento direcionado, calibrado. Não importa qual seja a religião de vocês, e para quem não tem religião, para quem já está na espiritualidade, para quem ainda está na religião, o caminho é o mesmo. Sim. É a vibração do pensamento de acordo com o amor. Em todas as religiões é isso que você aprende. Praticar o amor. Sob vontade, telemicamente, de preferência. Né? Não interessa que eu não estou com vontade de praticar o amor, eu vou praticar. Eu determino. Porque só assim a gente vai vencer. Não tem outro caminho. Sim. E é vigiando o pensamento. É vigiando a nossa mente, porque o universo é mental. Legal, hein, Jô? Jô, eu fiquei curiosa também em relação às doenças, né? Você falou sobre as doenças e tal. Existe um grau da doença que dá para cuidar? Ou, por exemplo, se for um câncer, tipo, não dá para já tratar na terapia holística? Ou não existe? Tipo assim, qualquer doença, qualquer quadro, dá para tratar? Todo quadro dá para tratar. Não dá para curar um câncer. Existem cânceres, eu já vi caso de cura. Câncer de nível hormonal, de ovário, de mama. Já vi vários casos de cura. Isso eu conheço pessoas que se curaram tomando janaúba da Amazônia. Janaúba da Você Amazônia. tá aprendendo esses nomes? Depois vai ter que assistir pra... Eu tenho plantado lá em casa, se vocês quiserem. A janaúba, assim, os índios usam ela para caçar. Ela pura, ela anestesia o corpo do boi, né? Aí fica paradinho lá, eles vão e pegam. Ela diluída... Por exemplo, ele come ou ele faz chá? É um líquido, é um leite. Você tira o leite da planta, dilui ele em água e ela é altamente alcalinizadora. E câncer não sobrevive em ambiente alcalino, ele precisa de acidez para sobreviver. Como que acidifica? Refrigerante, açúcar, trigo, os pó branco todos, né? Então, como que eu vou alcalinizar? Retira esses brancos, o glúten, o açúcar refinado, o sal refinado. Bate um sal marinho, gente, ele tem 12 nutrientes ainda. O refinado só tem um sódiozinho lá. É bom para você passar no chão, esterilizar a casa, não é pra gente consumir isso. Legal. Então, se você retira os alimentos inflamatórios, alcaliniza com plantas como a janaúba, tem várias que ajudam, né? E principalmente a cannabis. Então você une algumas plantas ali, uma cúrcuma, né, o açafrão da terra, uma casca de ipê roxo, graviola, também altamente poderosa. E a fé, gente, se você acredita que aquela planta é sagrada, que está na natureza para te auxiliar, ela vai te auxiliar. As plantas são seres vivos também, e elas possuem energia, isso também já foi medido com equipamentos. É real, funciona. Como que a gente pode explicar isso para a indústria farmacêutica? Eles extraem um componente. Se a gente fala do jambu, por exemplo, eu uso muito jambu do norte. A Unicamp fez uma pesquisa com o jambu, isolou espilantol, e o espilantol ele é fantástico, anestésico. Muita gente gosta do jambu na pinga, tem um prato, acho que é tacacá, lá no norte também, que potencializa, que aumenta a imunidade. Fizeram até música pro jambu. Aí chegou a época do Covid. Eu fiz uma plantação de jambu, eu dei jambu pra todo mundo, eu mastigava jambu de manhã, à tarde e à noite. Teve uma médica nos Estados Unidos que foi falar que o jambu matava a Covid, ela quase foi presa. Então a gente não pode falar isso. Porém, eu posso dizer que se a sua fé te ajudar e aquela planta te auxiliar, você vai parar de tossir porque anestesiou sua garganta. O jambu vai ajudar no seu pulmão, vai ajudar no resfriado. Enfim. Então, as plantas estão para nos auxiliar, né? Aí o povo vai lá, quer explorar Os Estados Unidos tentou patentear o jambu, não pôde, porque é nosso. Do Brasil. É, do Brasil. Eles podem comprar anestésico bucal agora, aí que a Unicamp patenteou, mas o jambu é fantástico, gente. Vale muito a pena conhecer essas plantas. Às vezes a gente corre na farmácia, vai lá, toma um monte de medicação, aí é uma coisa que compromete outra, aí você toma um negócio pro estômago, estraga o fígado, e como é que fica? Tem muito disso mesmo, né? Então, assim,
No caso do câncer, voltando no ponto que você me perguntou, se dá para curar ou não. Não vai curar alguns casos. Já está num nível mais alto, né? Tem vários níveis aí, tipo, até o 7, já tá e tal. Mas, por exemplo, a pessoa está em quimioterapia, já com uma situação altamente grave. Essa pessoa ela precisa voltar a ter sono, ela precisa se alimentar. E os efeitos colaterais da quimioterapia atrapalham isso, atrapalha você de ir no banheiro. Você não consegue fazer coisas básicas, que é comer e dormir, né? Aonde que entra aí o óleo? Vai te devolver isso, vai te devolver o sono, vai te devolver a fome, né? Às vezes vai tirar os enjoos. Então ele vai ser um paliativo dos efeitos colaterais. Vai trazer a cura de volta? Vai depender do tamanho da fé da pessoa, porque eu acredito na cura. Sim. Eu acredito na cura. E se a pessoa tiver fé verdadeira, se ela conseguir alcalinizar o sistema dela, talvez dê tempo, talvez não. Já vi casos de gente que não deu tempo, mas fez a passagem com um conforto maior, né? Sim. E vi casos de pessoas que realmente se curaram e tá zerado. Tudo é possível ao que crê, né? É o poder da fé, né? O poder da fé, o poder da mente. Acho que é nisso que nós somos testados. A nossa missão aqui, eu acho que nesse plano terreno, é de evoluir, é de aprender. E aprender principalmente a nos conhecer, a saber o poder que nós temos, né? Que a gente fica terceirizando. Não é isso, é para nós que nós temos que olhar para dentro mesmo, olhar para essa verdade. Tem um provérbio que eu gosto muito, que ele fala: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as saídas da vida. Vigia o que você está sentindo. É isso que está dizendo lá. O que você está sentindo? O que você está pensando para sentir aquilo? É esse vigiar a nossa mente, as conexões do nosso coração. A telepatia, ela funciona para quem tem conexão com o coração, né? Vocês que têm filhos, né? Você sente o que seu filho está sentindo na escola. Por quê? Porque você tem uma conexão maior com o coração, né? Os casais que têm uma afinidade maior, que o coração está na mesma sintonia, eles conversam telepaticamente brincando. E não se dão conta que essa telepatia funciona, mas ela funciona, ela é real, e é a glândula pineal que faz essa comunicação. Legal, Jô. Aí sim. E aquele documentário lá, O Segredo, o livro e tal. Eu vi o documentário e li o livro, mas faz uns 10 anos atrás. Que bom, né, que nós fizemos isso lá atrás. E fala o tempo todo disso, né? Do que você tá falando aqui é o que que é tudo cientistas americanos, não sei o quê, mas estão falando tudo isso daí, exatamente o que você trouxe aqui para nós. Poder tudo começar. Os antigos egípcios, eu gosto muito de praticar os dabracás. Nós comentamos a respeito. Dabracás egípcios significa, dabracá significa eu crio enquanto falo. É quase igual ao abracadabra, eu crio enquanto falo, né? Tem o mesmo significado. Aí tem um para cada dia da semana. Hoje, por exemplo, a quarta-feira é dia dos ossos. Então, de manhã, de frente para o leste, mão esquerda por cima da direita, olhando para o sol, você verbaliza Shebet Abó. Você está dando um comando para o seu subconsciente para organizar a sua medula óssea, onde teu sangue é produzido, suas novas células. E assim, para cada dia da semana, tem um dabracá específico. Se vocês quiserem, depois a gente passo para vocês podem pôr na legenda aí para o pessoal em casa também. Por favor, Jô. Eu te mando, depois pode pôr a legenda dos dabracás. Tem um para cada dia da semana. De segunda-feira a gente cuida de estômago e intestino, de terça dos pulmões, quarta dos ossos e assim sucessivamente, né? Então, tudo com o sol. Com o sol organizando a glândula pineal. E isso dá resultado. Legal, Jô. Ei, vamos colocar tudo. Passa pra gente que na legenda vamos colocar o seu perfil. E, Jô, o que mais aí que você pode falar pra gente aí sobre o poder das plantas aí? Bem, eu acho que sintetizando, né? A natureza tá aí para nos auxiliar a ter saúde. Nós fomos projetados para estar aqui felizes e com saúde, não
não para sofrer, né? Nisso que a gente acredita. Acho que nós passamos por algumas situações para despertar essa conexão nossa com a verdade, né? E qual é a verdade? A verdade é que Deus nos fala através da natureza. Pelo menos é nisso que eu acredito, né? Não posso dizer que seja essa a verdade, mas sim. É o que eu acredito. Então, se a gente pudesse conectar melhor com as plantas e com tudo que a natureza nos dá, né? Um banho de mar é altamente regenerador, gente. Sim. O sal, enfim, tudo. É a conexão com a natureza que nos traz para dentro, faz a gente olhar para dentro, e, independente de qual seja a planta. Aprendam a cultivar, gente, ter contato com a terra, ensinar os filhos a ter contato com a terra. Isso está ficando muito perdido, né? Está ficando distante. Tem criança hoje em dia que tem medo de pisar no chão. E é importante a gente estar aterrando, estar andando descalço, verdadeiramente pisar numa grama, sentir essa conexão mesmo com a natureza, né? Com a nossa ancestralidade. Acho que é muito importante. Se eu pudesse, assim, dar um conselho hoje, eu diria, se conectem mais com a natureza, vamos voltar mais para si, pouco menos de tela. Eu adquiri um hábito agora, desligo meu telefone todos os dias depois das 8 da noite e só ligo no outro dia depois das 8 da manhã. Porque a gente tem que dar um limite. Antigamente os telefones ficavam na coleirinha presos, aqueles de discar, né? Hoje eles estão mandando a nossa vida. Sim. Aonde que a gente se perdeu nisso? Né? Uma coisa que eu fiz, assim, que eu vi que tava me fazendo mal mentalmente, era o celular. Eu tirei notificação de tudo silencioso, tudo sem alarme, tipo... Instagram, WhatsApp, não faz nada, faz som. Porque senão te desvia do foco, atrapalha, principalmente para a nova geração que está vindo aí. Eu via que eu escutava esses sons, assim, sem estar tocando, entendeu? Acho que de tanto... Porque você já falei, eu tô ficando doido, então tem que... Aí, de fato, outra coisa que você falou, que é muito importante, o hábitos da vida, né? Teve uma época aí, por muitos anos, só trabalhava, alimentação errada, dormia muito mal. Então, assim, de fato, ficava a semana inteira corpo ruim, pesado, inchado, sem disposição. Na rodinha, escravo do sistema. Escravo do sistema, essa loucura do sistema. Na loucura do sistema, eu já fiz isso também. No passado, eu trabalhei em banco. Eu era operadora financeira, há mais de 20 anos atrás. E eu era escrava do sistema. Então, eu acho que poder desmamar dessa conexão cibernética que nós estamos é um dos primeiros passos para a gente voltar a ter saúde. Sim. Né? Pegar de volta as rédeas do nosso tempo. Porque senão o telefone toma conta da gente, a televisão toma conta da gente, o trabalho e a saúde vai ficando onde? E a conta chega. Chega, né? A conta chega e chega cedo. Né? A gente tem visto aí a galera muito nova hoje adoecendo. Né? Antigamente essa conta chegava mais tarde. Né? Você ia ver problemas mais numa idade mais avançada. Hoje não, hoje a galera novinha aí tá pipocando. Por quê? Nós viramos o celeiro do agrotóxico do mundo, no Brasil. O que nós estamos comendo? Sim. Né? Então eu acho muito importante a gente prestar atenção nisso, em que tipo de alimento que nós estamos colocando na nossa boca e principalmente na nossa mente. Esse é o ponto-chave de tudo, o alimento da mente. É aí que tudo vai acontecer. E dá para mudar, não interessa o que você fez para trás. Daqui para frente. É daqui para frente. Vai no PEX+. Aonde que você está pecando? No pensamento. Sim. No pensamento que não está em conformidade com aquilo que você foi programado para ser. Você foi programado para ter saúde, para ter vida com abundância. E aí? Eu vi um documentário que eu tô gostando de estudar sobre essa questão de saúde, mudanças de hábito e tudo mais, e o documentário, resumindo, falava o seguinte, que mesmo as pessoas que tiveram uma vida ruim, assim, de alimentação e sono, se elas mudarem o hábito, elas podem viver até 10 anos mais. Aí que
quais eram os pontos fortes que você falou aqui para nós? O sono é primordial para restaurar células, tal, segundo o documentário. Uhum. Comidas que nascem do solo, né? Então, energia telúrica. As plantas, folhas verdes, frutas vermelhas, então, e água. Então, que eram os 3 segredos ali, era o sono, comidas do solo, e não de origem animal, assim, da natureza, e água, de cortar, o que você falou, açúcar, sal, tudo isso que é industrializado aí. Mesmo que você não teve um hábito de vida saudável aí na maior parte da sua vida, você consegue, se você criar esses novos hábitos, excluir os velhos hábitos, consegue ter um aumento aí de até 10 anos de perspectiva de vida. Sim, exatamente. E sempre há tempo de mudar. Sempre. Fácil? Não é. Desmamar do pãozinho, meu Deus, não é fácil, é muito glúten. Desmamar do açúcar, mais difícil do que de algumas drogas. Porém, requer determinação, responsabilidade e vigiar o pensamento, porque é ali que mora tudo. Né? A hora que você diz não, é que você começa a crescer. Né? Aprender a dizer não, né? Para aquela quantidade de açúcar, daquela quantidade de, enfim, dos viciantes que tem por aí todos, né? Experimenta. Às vezes você fala assim, vou falar de droga, mas vamos falar então de açúcar, já que a gente vai falar de droga. Do que vicia que não mais. É taxado como uma droga, mas que é responsável por várias doenças, né? O álcool, né? Sobre o álcool, nós estávamos, no episódio que gravamos ontem, estávamos falando sobre isso. Então, ele é... Poder devastador de destruir a saúde. É absurdo, e é altamente legalizado, é bonito, né? Então, assim, é uma questão de trazer responsabilidade pra gente. Pensamentos vão se tornar palavras, a palavra é a magia do verbo, vai se tornar ato, vai virar hábito e vai ser seu destino, vai moldar seu caráter. E seu caráter é seu destino, né? Então, é isso. Nós podemos, sim, pegar a rédea da nossa história, mudar e ter saúde, sim, é permitido para todos. E o sistema, ele tá tão... Porque envolve muito dinheiro, né? Que tantos alimentos, assim, que é comprovado que faz mal, que parecem inofensivos e é vendido a céu aberto aí, assim, né? Nos mercados, refrigerante... Porque eu me perguntava, assim, se faz tão mal assim, por que continuar? Porque dá lucro, né? É uma cadeia. A cadeia cadeia produtiva. Se você adoece, você investe mais nos remédios, né? No depois. Você vê muito pouca gente investir em prevenção e gasta um absurdo com farmácia depois, né? Porque não faz prevenção, não toma um sol, uma vitamina D, enfim. Para cada caso é um caso, né? A gente tem as macas peruanas da vida aí que super dá disposição para quem tá com a fadiga. Tem a valeriana que ajuda a dormir. Cada caso é um caso, cada planta pro seu foco ali. Seu foco ali, né? Enfim. Mas a gente pode contar com elas, sim. E aí, Medina? Deu pra aprender, Gon? Eu aprendi bastante. Eu quero ver se você vai assistir de novo, porque a Ju desembalar menos, descascar mais. Isso, aí, essa é a dica. Beba água, beba muita água. Sol, ó. Medina, você pega mais sol A minha glândula preal. Aprendeu o nome? A Jo falou uns nomes aqui que eu vou ter que ver de novo pra memorizar, mas foi muito legal mesmo. Pra se conectar. Sobre a glândula pineal, vale muito a pena a gente estudar. É importante a gente saber o que tem dentro do nosso cérebro, né? E a dimetiltriptamina é o hormônio que ela segrega no nosso organismo. Então, vale muito a pena saber a respeito e como que esse processo acontece, né? E, Jo, estamos chegando aqui no final. Gostaria muito, de verdade, de te agradecer, porque o conteúdo que você trouxe foi legal. É um conteúdo que desperta curiosidade, porque eu via muitos
o que eu falei aqui, muitos debates na internet, você é a favor da cannabis para uso medicinal? Pô, você é contra, por quê? E, de fato, assim, todos os exemplos que eu vi ali de pessoas que faziam o tratamento, todos falavam dos benefícios que traz, né? Então, e a sociedade coloca esse preconceito, né, de querer mostrar como uma vilã, mas excluindo todos os benefícios, usando da forma correta, né, com acompanhamento, tudo certinho. E foi muito legal, porque é um assunto, pô, assim, que ainda gera polêmica, assim, né, debates, e você esclareceu muita coisa aqui para nós hoje, de verdade. Eu agradeço. Muito feliz, mas antes de fechar, Jô, nós sempre pedimos para todos os convidados, é a mensagem que vira corte no Instagram e que viraliza, hein? Para você deixar uma mensagem sua, o que tá no seu coração, que vem da glândula pineal, hein? Que isso, hein? Que isso. Mas olhando para a câmera aqui, ó. E qual que é a mensagem que a Ju vai deixar aqui para todos que estão nos assistindo? Bom, pessoal, eu desejo do fundo do meu coração que vocês consigam se conectar verdadeiramente com o eu de vocês, com essa força interna que todos nós temos, com a fé. E é isso. Vamos que... Legal, Jô. Top demais. Isso, Qual que é suas mídias sociais, Jô? Vamos colocar... Mas... Josi Birger no Instagram. Josi com I. Com I. O Birger... Eu sigo você lá, Josi. Então... Mas é isso, gente. Eu desejo de todo o meu coração que vocês consigam se encontrarem, né? Ver essa verdade dentro da gente, que é o poder da mente. E despertar muito a fé, a esperança, que é isso que nos move, né? Que faz a gente continuar aqui, elevar a nossa vibração. É isso que eu desejo para todos. Que as vibrações se elevem. Valeu, Jô. Gratidão mesmo, de verdade aí pra você. Eu que agradeço, Flavi, gente. É que veio uma te honra. acompanhar. E aí, Medina? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio de hoje. Aprendemos muito aqui com a Josi. Trouxe várias verdades que nós precisávamos ouvir, que muitas vezes nós nos fechamos e não aprendemos porque não sabemos ouvir. Então, fica aí para vocês todas essas dicas de hoje. Comenta aqui embaixo, compartilha para a galera entender o porquê que está acontecendo hoje essa discussão no STF e por que é importante que seja liberado, em alguns casos, com acompanhamento e, se possível, com uma terapeuta holística como a Josi para te acompanhar. Certo, Josi? Certinho, gente. Gratidão. Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Fala, pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!